Oi, pessoal que é fã de terror. Hoje eu vou falar da franquia A Hora do Espanto, que é uma franquia sobre vampiros, que teve dois filmes na década de 80 e na década passada tiveram dois remakes, podemos assim dizer. E começando a falar do primeiro filme dos anos 80 e do remake, já que eles têm basicamente a mesma história. Eles contam a história do Charlie, esse rapaz aqui, que é um adolescente normal, que tem uma namorada, e ele tem também um amigo, e uma vida super normal, até que um homem chamado Jerry, se não me engano, se muda para a casa do lado dele, e ele começa a desconfiar que esse homem, na verdade, é um vampiro, que está matando várias pessoas. Então ele decide investigar, só que por conta da curiosidade dele, ele acaba se tornando um alvo desse vampiro. Então ele decide pedir ajuda pro Vincent, que no remake esse cara aqui, que é um cara que faz truques de ocultismo e tal. E no filme dos anos 80 ele tem um programa que ele apresenta filmes de terror. E nesse A Hora do Espanto 2, que seria uma sequência desse filme aqui, ele é uma espécie de apresentador de programas sobre atividades paranormais e tal. Enfim, basicamente essa é a história dos filmes, tanto do primeiro dos anos 80 quanto do remake. E falando dos filmes em si, eles têm basicamente a mesma história, mas tem algumas diferenças. Cada filme tem um ponto negativo e positivo. Eu assisti primeiro o remake e pra mim ele é meu favorito. Muita gente detesta ele, mas eu acho um filme super divertido, com bons atores. Tem o Colin Farrell, tem a Toni Collette, que fez Hereditário. E é um filme bem ágil, bem dinâmico. E o meu único problema com o filme mesmo são os efeitos em CGI, que são computação gráfica. Eles não usam efeitos práticos, eles não usam maquiagem como usam aqui no filme dos anos 80. Então esse filme aqui, mesmo sendo recente, acaba ficando datado. Mas tirando isso, é uma ótima diversão. Inclusive tem algumas certas mudanças aqui de personagens. Tem personagem aqui que não tem no original. E tem personagem aqui que tem mais destaque do que no original. Inclusive eu gosto mais da namorada do Charlie aqui no remake do que no filme dos anos 80. Eu acho ela bem chatinha. E falando do filme dos anos 80, eu gosto dele, mas eu não acho ele tão ágil, tão dinâmico quanto o filme de 2011, se eu não me engano, que é o remake. E esse aqui, que se eu não me engano saiu em 85, eu gosto dele, acho ele divertido também, mas eu acho ele um pouco mais parado que o remake. Apesar disso, ele tem momentos bastante assustadores por conta da maquiagem prática. Talvez eu não tenha gostado tanto assim, porque eu fui assistir com a expectativa bem alta e quando eu terminei eu não achei tudo isso, apesar de ter gostado dele. Mas eu recomendo os dois. E agora mostrando aqui a edição do filme original. É uma edição bastante rara aqui no Brasil. Eu consegui por um preço bacana até. E essa edição ela tem dublagem e legenda. Já essa edição aqui é uma edição importada. Eu paguei acho que R$10 nela, então pra mim valeu super a pena. Apesar de não ter opções em português. Vem com luva. E vem 2 discos, um DVD e um Blu-ray. Já a sequência do original, a gente continua acompanhando o Charlie, só que
aqui ele já tá na faculdade e ele já tem outra namorada. E depois de tudo que ele passou, ele acaba acreditando que tudo não passou de um delírio e há uma explicação lógica para o que aconteceu no primeiro filme. Inclusive ele faz terapia e tal. Só que aí uma outra vampira aparece, que se eu não me engano é prima ou irmã do vampiro do filme anterior, o Jerry. Então ela volta para buscar vingança. E basicamente essa é a trama do segundo filme. Eu acho esse filme bem mais ágil e divertido e dinâmico. Inclusive a namorada do Charlie, que é outra personagem aqui, é muito mais legal que a antiga, que se eu não me engano se chamava Amy. E essa edição aqui é da Espanha. Eu paguei baratinho. E se eu não me engano esse filme é de 88, enquanto o primeiro é de 85. Só tem uma coisa que eu fico meio confuso nesses filmes antigos, porque esses vampiros são uma mistura de vampiro com lobisomem. Eu não entendi muito bem, mas tirando isso, é um filme super divertido. E por último aqui, esse filme que saiu em 2013, que se chama Hora do Espanto 2, que seria uma sequência do filme de 2011. Na verdade, ele não é uma sequência, e sim um reboot, remake, já que os atores são completamente diferentes. Apesar de serem os mesmos personagens, aqui temos o Charlie, a namorada dele, o amigo dele. E é um reboot porque os personagens do filme anterior que morreram estão vivos aqui. Então aqui é uma história nova. Então eles decidiram reiniciar tudo. E nesse filme aqui o Charlie, a namorada dele e o amigo dele vão fazer faculdade em outro país. Se eu não me engano é na Romênia. E lá eles descobrem que a professora deles é uma vampira que está atrás da namorada dele, já que a namorada dele é virgem e faz parte de uma profecia e tal. Enfim, esse filme aqui é o pior da franquia. Ele claramente é aquele filme de baixo orçamento que foi feito só para lucrar até a última gota da franquia. Ele é péssimo, os atores são péssimos, o roteiro é péssimo, enfim. Eu só tenho ele mesmo porque eu quis completar a franquia em Blu-ray na minha coleção. Mas eu não recomendo, recomendo só os filmes antigos e o remake. E esse filme aqui tá um pouco difícil de achar, mas eu consegui comprar ele lacrado. Então ele tá novinho. E essa é a crítica da franquia A Hora do Espanto. Me digam aí o que vocês acham dos filmes, qual é o seu favorito. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Ativem o sininho para receberem notificações. E é isso, e até mais.